Muito boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui direto dos quartéis aqui do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai falar sobre como fazer revisões. Então, é um assunto muito esperado, né? Muita gente me pergunta, desde concurseiros iniciantes até concurseiros que já estão com o edital na praça, assim, chegando a uma prova, fica aquele questionamento, né? Como fazer revisões, como encaixar as revisões nos estudos, qual a melhor forma de você controlar as revisões e por aí vai. Dali hoje a gente vai tirar essas dúvidas, eu vou apresentar para vocês o meu método de revisões, vou contar tudo sobre como ele surgiu e por aí vai, como vocês podem usar, vou colocar também uma tabelinha aqui para vocês poderem baixar. Muito boa noite, eu tô com o chat aqui, Sueli, Reinaldo, Thiago, Machado, Sérgio, Flávio, aí Wander, todo mundo aqui, Thiago Silva, olha que chique. Gente, muito boa noite para vocês, fico muito feliz em ter vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Laura Amorim, tá? Sou nova aqui na equipe de Estratégia Concursos, mas velha de estrada aí de concursos públicos. Eu fui aprovada no concurso de auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás e de Santa Catarina no finalzinho lá de 2018. Também fui aprovada no concurso de consultor legislativo lá de Belo Horizonte, minha cidade natal, tá bom? Fica um convite aqui para vocês. Deixa eu já colocar a caneta, né? Me acompanharem lá no YouTube, aqui no YouTube, na verdade, né? Tem o meu canal também, Laura Amorim. E no Instagram também tô lá, laura.amorimc. C de concurso público, é fácil de lembrar. Ei, Ana, Thelma, Igor, muito boa noite, gente. Então vamos lá, não vou ficar muito de conversa não, porque concurseiro tem muita coisa para fazer, né? Tenho certeza que vocês estão aí cansados do dia de estudos, então vamos bem direto ao ponto. Então vamos começar falando um pouquinho sobre como surgiu esse meu método, né? Porque é o seguinte, no início, como todo concurseiro que se preze, que começa assim sem saber muito bem como estudar e tal, eu não revisava. Então, eu comecei estudando assim, já contei isso algumas vezes, né? Vamos supor, eu comecei lá o direito constitucional, daí eu peguei um livro ali de cabo a rabo, não entendi bulhufas, né? Não revisei, não fiz questões, nada. Quando eu acabei de ler, fingi que tinha estudado, que tinha fechado a disciplina, fui fazer uma questão, já não sabia mais nada. Outra coisa que eu fiz com o comércio internacional, peguei lá comércio internacional, as aulas do professor Ricardo Vale, né? Maratonei o curso do início ao fim, como se fosse um seriado, assisti tudo. Não fiz questão, não fiz revisão, nem olhei para o PDF, achei que tinha fechado a questão por conta disso, né? Mas não, nada disso aconteceu. Fui fazer umas questões, minha filha, não lembrava mais nada. Então é o mais normal. No início comecei errado, eu não revisava, então esqueci tudo. Foi quando eu entendi que é importante fazermos revisões, gente. A revisão, às vezes a gente fica com aquela sensação de que assim, eu tô perdendo o meu tempo, né? Eu podia estar avançando na disciplina, tô aqui revendo o que eu já vi. Aí você fica com raiva de você mesmo, falando, poxa, eu tinha que já ter memorizado, né? Eu já estudei isso, por que eu tenho que ver de novo, né? Já era pra eu ter aprendido. A gente fica com essa sensação meio, uma carga negativa ali nas revisões, né? Mas, gente, eu já venho falando aqui, ó, o que acontece. Se você não revisa, você esquece tudo. Então, aquele tempo que você investiu naqueles assuntos, meu filho, vão embora. Então, as revisões são extremamente importantes, tá? Ainda que a gente fique com essa sensação de que tá perdendo tempo, eu já te digo de início, você não tá perdendo tempo, tá? Tá mais do que certa em revisar direitinho, tá? E aí, o que mais? Eu comecei a tentar implementar os métodos, porque eu entendi que eu precisava fazer revisões, mas eu ainda não sabia como. Eu falei, bom, deixa eu tentar, né, implementar os meus métodos de revisão. Comecei a pesquisar, ver vídeos no YouTube e tal. Me deparei com aqueles métodos mais tradicionais que a gente vê por aí, né? Aquele, você estuda 24 horas depois 7 dias, depois com 15, depois com 30 e por aí vai. Só que eu não conseguia implementar bem. Eu não estou dizendo que esses métodos são ruins de forma alguma, tá? Vários deles são inclusive comprovados, muita gente conseguiu aprovação com esses métodos, só estou dizendo que para mim não funcionou. Eu não conseguia fazer esse controle direitinho de qual assunto eu tinha visto, que dia, né? 7 dias atrás, qual assunto de qual disciplina que eu tinha visto que eu tinha que revisar agora. E aí, às vezes, 7 dias depois eu já estava estudando outra disciplina, né? Não tinha aquela disciplina no meu ciclo, aí como é que eu ia fazer? Então, esses métodos me deixavam confusas. Mesmo as revisões de final de semana, aí eu achava que eu estava perdendo, por exemplo, assuntos mais para trás do que uma única semana, eu estava deixando de lado. Enfim, eu tentei implementar essas revisões. Me contem aqui no chat
se vocês conseguem fazer esse tipo de revisão, se deu certo para vocês, enfim, me contem aqui, que eu gosto de olhar aqui. Lucileide, boa noite, Ana, Tadeu, sejam muito bem-vindos. Mas, enfim, o que aconteceu é que eu não consegui funcionar com esses métodos. E aí, então, eu testei todos, porque é o que eu sempre falo, né, gente? Toda vez que alguém sugere pra gente uma melhoria, um método, algo assim, a gente tem que testar. Ver o que funciona pra gente, o que não funciona. Não existe regra geral, todo mundo tem que estudar desse jeito. Não, não tem isso. Cada um estuda de um jeito. Então, eu fui testar e, infelizmente, não consegui. Não me adaptei bem com nenhum. Então, eu comecei a falar assim, bom, eu sei que eu tenho que revisar, não tô dando certo com nenhum desses métodos. Então, eu vou tentar revisar assim. O dia que eu achar que tá precisando, eu reviso, não sei o que. E aí o pessoal falando que não deu certo também. Pois é, eu também não consegui fazer esse controle direitinho. Vai acumulando aí, o pessoal falando, fazia, mas aí foi acumulando, aí eu parei de fazer, fiquei confuso, não sei o que, não sei o que. Pois é. Aí já tem o Reinaldo falando que segue os meus métodos e tá gostando. Ai, vamos ver então se o pessoal vai gostar também. Eu comecei a ir no sentimento e com o tempo o meu sentimento foi ficando cada vez mais aguçado. Então eu descobri que na verdade eu tinha um método, sim. Uma coisa que funcionou pra mim desde o início e que eu consegui manter dali pra frente, desde que eu comecei a me revisar assim por conta própria. E é esse método que eu finalmente consegui desenvolver que eu quero apresentar pra vocês hoje, pra vocês começarem a colocar em prática. Aí o Marcos falando também que não deu certo. Pois é, gente, a gente se perde um pouquinho, né? Então, só algumas características e diferenciais desse método que eu vou apresentar para vocês, tá? Para vocês já ficarem familiarizados. Enquanto você avança na disciplina, com esse meu método, você não tem que se preocupar tanto em ficar anotando data, em ficar anotando que dia é que você leu a página 6, a página 10, e aí controlar intervalos entre as revisões, aí você põe o despertador, que aí daí uma semana você tem que ler a página 6, a página 10 e por aí vai. Então, esse tipo de controle, assim, muito rígido, a gente não tem que fazer nesse meu método, tá? Que eu vou apresentar. Ele estimula o uso de várias ferramentas. Então, aqui a gente vai falar sobre colocar mapa mental, resumo, lei seca, questões, e por aí vai, flashcards, qualquer outro que você usar, uma aula em áudio, por exemplo, às vezes para o pessoal que tem estratégia cast, e por aí vai. Então, são várias ferramentas que a gente tem. E aí, quais são os benefícios de você usar uma revisão com várias ferramentas assim? Você vai ter um estudo mais completo, porque aí você vai ver o mesmo assunto de vários enfoques. Então, aí você vai ver ele organizado no mapa mental, depois você vai ver ele na lei seca, se for o caso, né? Depois você vai ver ali o resumo do professor, ou o seu próprio resumo, depois você vê as suas marcações, depois você vê ele em questões, por aí vai. Ele é menos monótono. Como cada vez você faz de uma forma, você fica menos entediado mesmo, porque cada vez vai ser de uma forma, não vai ser sempre a mesma coisa, né? E isso te fecha mais a erros ou deficiências. Então, aquela pessoa que fica sempre no mesmo resumo, sempre revendo o mesmo resumo, né? Não tem contato ou com outros materiais, ou com videoaula ou qualquer coisa assim, fica na mesmice, fica mais aberto a erros, porque pode ser que aquele material tenha uma coisa faltando, né? Alguma outra coisa que você precisava usar. Então, também é menos aberto a erros, tá? E aí, também, o meu método de revisões é bom porque aí você está sempre em contato com os assuntos já estudados. Esteja você ainda avançando numa disciplina, esteja você já finalizado naquela disciplina, tá bom? Então, você avança de forma sólida. Isso, gente, que antes da gente começar, eu achei importantíssimo a gente pontuar. Que, assim, a gente como concurseiro, e eu me coloco nisso também, porque aconteceu comigo, como eu contei aqui no início do vídeo, né? A gente começa com uma pressa justificada, né? Poxa, a gente começa não sabendo nada de nada e a gente tem que chegar lá sabendo tudo de tudo. Então, é normal a gente querer ir depressa, né? Poxa, eu quero fechar o edital, quero ver todos os conteúdos, não sei o que, não sei o que. É normal a gente querer ir rápido. Mas o que acontece? Se você for rápido demais, vai ser uma preparação muito assim, muito delicada, né? Você vai esquecer detalhes, você vai perder muita coisa. Então, muitos assuntos pelos quais você passa, você não vai mais se lembrar. Então, como eu disse, chega a ser perda de tempo, né? Então, mais vale você ir com calma, você ir com um método bacana, fazer uma preparação bem sólida, bem direitinho, do que ir correndo assim, querendo chegar ao final logo. Porque assim, na prova, gente, não vai ser quem viu mais assuntos, né?
quem fechou mais disciplinas, mas sim quem souber mais daquilo que estiver caindo em prova. E aí, para você ter um conhecimento consolidado, você tem que ter uma preparação bem direitinho, tá? Então, assim, não adianta ficar com preguiça, a gente vai ter que fazer a revisão direitinho, tá bom? E aí, uma coisa legal no meu método que vocês vão ver é que você vai ter liberdade para ir ajustando os métodos e levar conforme a sua facilidade ou dificuldade com a disciplina e por aí vai. E você vai poder levar os seus estudos de uma forma flexível, que a gente vai colocar várias ferramentas ali dentro, vai ser bem legal. Aí o Daniel já está falando método de revisão, resolva questões. Sim, questões são uma parte importante da revisão, a gente vai ter uma revisão que é só de questões mesmo, mas não é legal revisar somente por questões, tá? A gente vai mostrar um pouquinho por quê. E aí, antes da gente entrar, gente, eu vou mostrar aqui uns termos importantes. É tipo um alinhamento de vocabulário que a gente tem que ter. Que quando eu falar aqui no meio, às vezes se você for um concurseiro iniciante, você ainda não está familiarizado com essas coisas, tá? Vou passar um pouquinho aqui algumas palavras, mas aí você segue aqui comigo e depois você procura buscar mais sobre elas se você quiser, tá? Se for o caso. Então, a primeira delas é o ciclo de estudos, né? Aqui eu tô supondo que você tem um ciclo de estudos, que tipo, um dia você, vamos supor, o direito constitucional, você estuda ali na segunda, e aí depois põe umas disciplinas aí no meio, depois vê ele ou na quarta, às vezes na quinta, conforme o seu ciclo. Então, eu já tô supondo que você não fica o dia inteiro em uma disciplina só, ou a semana inteira em uma disciplina só, tá? Então, se você quiser mais detalhes sobre o ciclo de estudos, eu tenho, olha só, tem um destaque no meu Instagram, aquele que eu mostrei pra vocês, que eu detalho direitinho aqui como preencher uma planilha de ciclo de estudos, como montar o seu próprio ciclo de estudos, tá bem detalhado aqui, tá? Então depois você corre lá, agora não. Fica aqui comigo, depois você corre lá para entender como você monta o seu ciclo de estudos para aplicar o método que a gente vai ensinar hoje, tá? Também no YouTube a gente tem esse vídeo lá no meu canal sobre como montar o ciclo de estudos. Que aí, se você também tiver dúvida, você pode ir lá para assistir, tá bom? Outra coisa, sempre que eu falar sessão ou bloco de estudos, eu tô falando de uma sessão aí de 1 hora, 1 hora e meia em cada disciplina, tá? Que é o que a gente recomenda, mais ou menos assim. Você fazer 1 hora ali de direito constitucional, depois ali 1 hora de português, depois 1 hora de contabilidade, por aí vai, para ficar um estudo dinâmico. Inclusive, eu fiz um áudio hoje no meu Telegram, é Comunidade da Lulu, se você ainda não entrou, pode entrar lá, em que eu explico justamente isso. Por que a gente recomenda essas sessões ou bloco de estudos menores e não ficar um dia inteiro numa mesma disciplina. Aí, ó, o Reinaldo já falou, olha, estudar de 1 hora a 1 hora e meia de cada disciplina tem me ajudado muito a não ficar desperto na leitura dos PDFs. É justamente isso que eu falei aqui nesse áudio. Quando você faz blocos menores, o seu cérebro se concentra bem mais, você vai reter muito mais informação e vai ficar menos cansado ao final do dia. Então, sério, se você faz assim 5 horas de uma mesma disciplina, 4 horas de uma mesma disciplina, experimenta fazer isso que eu tô falando, alternar disciplinas, fazer sessões menores, e aí depois você me conta como é que ficou. Mas sempre que eu falar então sessão ou bloco de estudos, é disso que eu tô querendo falar, tá? Sempre que eu falo material base, eu tô querendo falar aquele material que você usa para avançar na matéria. Então, normalmente eu vou falar o PDF, que a gente supõe que você estuda pelo curso em PDF, tá? Mas o que você mais utilizar, se você estudar por um livro, se você estuda por um PDF ou por uma videoaula, o que quer que seja, é o seu material base, tá? Então, sempre que eu falo material base, você pensa no seu, eu vou falar PDF, que é o que eu mais recomendo e adoro. E aí, ferramentas de revisão. Quando eu falo, quando você for usar suas ferramentas de revisão, o que eu tô querendo falar? Eu tô querendo falar assim, quando você for lá revisar os seus mapas mentais, ou os resumos que você fez, ou o resumo de professor, ou quando você for usar as questões como ferramenta de revisão, ou a lei seca como ferramenta de revisão, e por aí vai, tá? Então, o que você for usar como ferramenta de revisão, tá valendo. Não vou pôr um método único, não. Aí, ó, o Anakin já diz que faz blocos longos. Vamos testar. Isso aí eu vou alterar. Testa e depois você me conta. Tenho certeza que vai ajudar. Ô, Rízia, obrigada. Obrigada pelo carinho, gente. Eu vejo vocês aqui às vezes no chat. Eu não posso ficar aqui o tempo inteiro, senão eu me perco. Que vocês veem que meu raciocínio vai pra lá, vai pra cá. Mas, nossa senhora, já tem mais 600 pessoas aqui. Caraca, eu vou tirar um print, que eu achei lindo isso. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos finalmente, né? Vamos entrar nesses métodos e entender logo como funciona. Só uma coisa, eu vou ensinar o método, tá? Teoricamente. E depois a gente vai entrar nas planilhas. Eu disponibilizei, vou mandar no chat daqui a pouco. Não vou mandar agora, porque aí vocês vão abrir o negócio, vão dispersar. Então, eu vou mandar daqui a pouco as planilhas,
que são duas páginas, mas assim, são 4 planilhas que vocês vão poder usar, uma para cada tipo de revisão, tá? Que vocês vão poder usar como controle. Vocês vão ver que não é nada de ficar muito detalhado, não. É um negócio bem visual para você ver lá os quadradinhos e tal, bem tranquilo. E é também de uso facultativo, tá? Para fazer o meu método não é necessária a planilha. Eu gosto porque ela vai te ajudar a visualizar bem o seu avanço e tudo mais, então vai ser legal. Mas não preocupa, tá? Então a gente vai... Vocês são ótimos, gente. Então a gente vai passar pelos 4 tipos de revisões e depois eu vou mostrar exemplos mais práticos ali usando a planilha, tá? Que fica mais fácil para visualizar. Então tá, são 4 tipos de revisão, mas não se assustem. Vocês não vão fazer os 4 tipos ao mesmo tempo, né? Socorro, imagina. Então, ó, serão 2 tipos enquanto você avança na disciplina. Então, tipo, nunca estudei AFO, né? Administração Financeira Orçamentária. Nunca estudei. Comecei agora, aula 0, aula 1, aula 2. Então, durante esse avanço, quando você está vendo a disciplina pela primeira vez, a gente vai fazer 2 tipos de revisão. A revisão rápida e a revisão cumulativa, tá? Daí, depois, quando você finalizou, então pronto, agora eu estudei tudo de AFO, acabou. O que eu vou fazer agora? Agora você vai fazer os outros 2 tipos de revisão, que são a revisão tudão e a revisão estratégica. Então, é meio que 2, né? São 2 parzinhos de revisão que a gente vai usar e fica mais tranquilo nesse sentido. Não são 4 tipos que você tem que fazer ao mesmo tempo, então não se desespere. Obrigada pelo carinho, Natália. Minha irmã chama Natália também. Minha irmã é concursada, gente, olha que chique. Ela é analista lá do TRT. Super chique. Então vamos começar pelo começo, a revisão rápida. Essa é a mais simples, bem tranquila. É sempre uma revisão da sessão anterior de estudos que você teve da disciplina em questão. Então assim, você tem lá o seu ciclo de estudos, como eu falei. Que, se você não sabe, depois você assiste o vídeo lá aqui no YouTube, tá? Então aí vamos supor, na segunda você estudou lá o direito constitucional. Aí na quarta você vai estudar de novo direito constitucional, supondo, tá? Aí antes de começar, você vai dar uma revisada rápida no que você viu na sessão anterior daquela disciplina. Então na segunda-feira lá o que você viu no direito constitucional. Aí a duração e o conteúdo dessa revisão vão depender do que você fez nessa sessão anterior. Então ela pode durar 5 minutos, 10 minutos, mas pode ser uma sessão inteira. Vou mostrar. Olha só, se na segunda-feira que você pegou lá a aula 1 para estudar, vamos supor, você leu ali da página 1 até a página 12, vamos supor, ali numa sessão de 1 hora. Aí agora na quarta-feira, antes de você avançar, continuar na leitura, a gente vai meio que pegar o fio da meada. Como assim? Você vai pegar, ou passa o olho ali pelas marcações, se você fez a marcação no material, ou se tem a marcação dos aprovados. Ou então você pega ali o resumo do professor, lê até aquele pedaço que você já estudou. Ou se você tiver o meu mapa mental também, você dá uma lida no meu mapa mental até aquela parte. Mas nessa parte é bom, aí eu coloquei aqui, ó, você usar mapa, resumo ou marcações. Não usar questões nesse momento. Tá? Olha, minha letra ficou até boa aqui. Esse aqui eu posso apoiar, tem uma que a gente não pode apoiar, que fica triste, a letra. Ó, por que é não usar questões? Porque nesse momento você ainda está na metade da aula. Aí se você for fazer questão, pode ser que metade da questão cobra um pedaço que você ainda não leu, então você vai ficar confuso, você vai meio que perder tempo fazendo aquilo. Então se você só leu parte de uma aula antes e vai continuar a sua leitura, pega, dá uma relida ali nas marcações ou no resumo, isso é coisa de 5 a 15 minutos, não mais do que isso, tá? E continua a leitura, tá? Não faz questão ainda nesse momento. A Dália falando dos mapas da Lulu, fico muito feliz, gente, muito feliz de vocês gostarem. Então tá, então fez isso. Aí, vamos supor, se na sessão anterior você finalizou a aula, então agora, quarta-feira hoje, né? Terminei de ler a aula de Direito Constitucional, fechei a aula, show. Aí, ao invés de já começar a aula seguinte, né, nessa nova sessão, você vai usar questões. Você vai resolver aquelas questões que vêm ao final do PDF. Aí aqui, gente, eu recomendo que você faça ali 20 a 30 questões, tá? Algumas são só aquelas verdadeiras ou falso, que é tranquilo, questões. Porque sempre que você finalizar uma aula, na sessão seguinte, ao invés de você começar a aula nova, você vai resolver questões daquela que você terminou, tá?
Então, se você terminou a leitura, está na metade da sessão, já pode começar as questões. Aí, na sessão seguinte, você continua as questões e aí depois você pode começar uma aula nova. Mas nunca passa de uma aula para outra sem ter resolvido as questões. Por quê? Não precisa resolver todas, tá? Porque tem alguns PDFs que tem, sei lá, 60, 100 questões do mesmo assunto. Não precisa disso tudo para uma primeira passada, tá? Faz ali 20 a 30 questões e já pode seguir para a aula seguinte. Por quê? O que que acontece? Quando a gente vê um assunto pela primeira vez, a gente ainda está muito cru nisso, né? E aí, quando você resolve as questões, você vai saber direitinho daquele assunto que você leu, o que que é importante, o que que não é, o que que cai, como que cai nas provas. Porque eu lembro, por exemplo, eu estudando lá, primeira vez na vida, o direito constitucional. Ai, eu cliquei em alguma coisa. O direito constitucional. Eu não tinha noção de nada, né? Não sabia o que caiu, o que não caía, não sei o quê. Aí eu tava vendo lá a hierarquia das normas e alguma coisa sobre as emendas constitucionais, né? Aí falou lá o quórum, né, para aprovação de emenda constitucional. Eu, tipo, ignorei. Eu falei, até parece que vai cobrar isso em concurso, né? Ignorei, passei direto e tal. Quando eu fui fazer as questões, eu vi que caía exatamente isso. Ah, qual é o quórum, né? Trâmite, não sei o quê, das emendas constitucionais. Eu falei, putz, então eu tenho que decorar isso. Então é muito importante você fazer as questões justamente para isso, porque às vezes você filtra uma coisa que acha que não é importante, que não vai cair, que não sei o que, não sei o que, mas na verdade cai. Então, ao fazer as questões, não só você vai fixar bem aquele conteúdo, né, questões de fixação, como você vai entender bem como aquele conteúdo é cobrado, tá bom? E aí, outra opção, se na quarta-feira eu fiz essas questões, vamos supor, terminei a aula, fiz as questões e tal, aí na próxima vez que eu for ver a disciplina, eu não vou fazer a revisão rápida da revisão rápida, não. Já fez a revisão na sessão anterior, agora não tem revisão, gente, não tem revisão da revisão. Então, terminou, agora a gente já vai seguir em frente, tá? Então, são essas as opções que a gente tem de revisão rápida. Ou você vai reler, né, as marcações daquilo que você começou a ler na sessão anterior, ou você vai resolver as questões, ao terminar o PDF, você vai resolver as questões, ou você não vai fazer nada, porque você já só revisou na sessão anterior. Deu para entender? Show! Boa noite, pessoal, vamos chegando. Ah, lá em Direito Tributário os mapas estão lá, são ótimos, né? Obrigada, Patrícia, eu fico muito feliz. Então, vamos lá. Então, a gente fez a revisão rápida, né? Falei, deixa eu apontar, aqui. É porque fica espelhado pra mim, né? Poxa, eu queria apontar ali. Então tá, então a gente fez a revisão rápida. E aí, depois da revisão rápida, a gente vem na revisão cumulativa. Gente, essa é essencial, tá? Ah, tá, eu até escrevi essencial, literalmente. É essencial para você manter contato com os assuntos já vistos e construir uma continuidade narrativa. Deixa eu explicar bem o que é isso, olha só. Quando você está estudando uma disciplina pela primeira vez, o avanço é bem gradual, né? Bem devagarinho. Então, você fica ali uma semana inteira numa aula, né? Uma semana inteira na outra, uma semana inteira na outra. Então, fica uns assuntos, assim, soltos, né? Pra lá e pra cá. Você não constrói muito uma narrativa direitinho, porque é um avanço lento. Isso é o normal, tá? É ok, é o normal. E aí, vamos supor, quando você tá na quinta semana, você já esqueceu tudo que você viu na primeira semana, se você só fizer essa revisão rápida, né? Que é, tipo, só o que você viu na sessão anterior, né? Então, conforme você avança, você deixa de ter contato com aqueles assuntos anteriores. E isso não pode acontecer. Lembra que a gente tem que estar sempre em contato com as coisas. Então, essa revisão cumulativa vai ser exatamente para você manter o contato com essas aulas anteriores, que a gente já viu, e para você construir na sua cabeça essa continuidade narrativa, vendo os assuntos de forma mais rápida, tá? Então, para ela, você vai escolher um intervalo. Eu recomendo, assim, a cada 3 ou 4 aulas. Eu gosto muito de 4 aulas, tá? Talvez 5 aulas para disciplinas que você tenha facilidade, tá? Eu gosto do número 4, eu acho que funcionou bem pra mim e funciona bem. Então, eu vou fazer de exemplo aqui, escolhendo 4 aulas, tá? Você escolhe um intervalo. E aí, você vai fazer essa revisão cumulativa, eu vou mostrar o exemplo, a cada 4 aulas. Vai ser assim, tá? Aí, mas revisar como, né? Como? Na revisão rápida a gente usava lá os mapas, resumos, não sei o que, não sei o que. Nessa, é legal a gente ter bastante flexibilidade e fazer essa revisão com materiais diferentes. Então, tipo assim, se nas primeiras 4 aulas eu acabei, antes de eu entrar na quinta aula, eu vou revisar todos os mapas mentais. Vamos supor, vocês têm aí os mapas da Lulu. Vou revisar todos os mapas da Lulu, da aula 0 à aula 4. Show! Aí você segue, né? Tá lá na aula
9, não, na aula 7. Aí você vai revisar do início ao fim, pode pegar outro material, por exemplo, agora eu vou revisar o início pelo resumo dos professores, do professor, e depois vou ler os mapas de novo dos outros. Ou então resolver questões, você pode usar assim as questões, eu não lembro quem que tinha mencionado aqui as questões, né? Cristiane, só para resolver a dúvida dela. As questões no PDF tem que ser feitas em ordem ou aleatória? As do PDF eu acho que você pode fazer em ordem sim, eu acho mais fácil, né? Já tá ali em texto, é melhor fazer em ordem, não tem problema, até porque são questões de fixação, então elas já serão mais ou menos do mesmo assunto, tá? Não precisa preocupar com isso. Essas agora, que bom que já entrou no assunto. Essas questões agora, quando a gente vai fazer essa revisão por questões, aí eu já recomendo a gente fazer numa ordem aleatória. Então, por exemplo, se você tem um site de questões, ou vai ser nossa aluna aqui do Sistema de Questões de Estratégia, né, que daqui a pouco a gente já vai lançar, spoiler para vocês, você tem a opção de montar cadernos de questões. Isso eu acho muito legal, que aí você vai montar um caderno de questões com todos esses assuntos que você já estudou, vamos supor, da aula 0 à aula 4. Você monta lá o seu caderno de questões e resolva ele numa ordem aleatória. Então aí vai vir uma questão da aula 0, vai vir uma questão da aula 4, vai vir uma questão da aula 3, uma questão da aula 3 de novo, uma questão da aula 2. Enfim, você vai resolvendo numa ordem aleatória. Que aí isso faz com que você consiga ter contato com várias disciplinas e vários pontos, várias disciplinas são vários assuntos daquela disciplina e vários pontos de cada assunto. E aí você vai conseguir ver direitinho, tipo, esse assunto, se você errar uma questão, você vê, poxa, esse assunto não foi legal, não entendi muito bem, deixa eu dar uma revisada nele. Aí você pega, tipo, ali um mapa ou volta no PDF naquele pedacinho para rever e tal, ou mesmo o comentário da questão já te ajuda com aquilo. Então, isso aí, questão respondida, ótimo. Nessa revisão cumulativa é legal na ordem aleatória, sim, que aí você tem todo esse contato, tá? Aí eu coloquei aqui que você pode, inclusive, olhar 1 ou 2 métodos, né? Usar 1 ou 2 métodos a depender da sua insegurança. Se você revisou todos os mapas mentais, e aí, gente, pode parecer muito, mas vamos supor, são 4 aulas, né? Você revisou lá, tipo, acho que com, sei lá, meia hora você já consegue revisar todos esses mapas, né? Depende muito aí da disciplina e por aí vai. Mas aí vamos supor, você revisou meia hora de mapa, fala assim, bom, acho que eu vou dar uma olhada nas minhas marcações dessa aula também, porque eu achei que não estão tão legais, não tô lembrando muito bem. Aí você vai e olha. Aí você não precisa, por exemplo, você já revisou todas, né? Aí você quer aprofundar em alguma que você tá mal, aprofunda só nessa que você tá mal. Não precisa fazer isso com todas as aulas não, tá? Você tem essa flexibilidade. Se nessa aula você revisou os mapas e já tava show, pra que você vai aprofundar agora? Não precisa, a gente ainda vai revisitar o assunto várias vezes, tá bom? Então, você escolhe um método ou 2 métodos a depender da insegurança que você tiver. E aí, pode levar mais de uma sessão de estudos. Então, quando você está lá na aula 10 de um assunto e você for fazer a revisão cumulativa, pode ser que você leve ali 2 horas, né, para revisar todas as aulas. Aí, então, você pode dividir em uma sessão de estudos. Tipo, na terça-feira você faz metade do tempo ali, e aí na quinta-feira que você for ver de novo, você faz o resto, entendeu? Dá para fazer dessas 2 formas. Você pode ter que dividir. Não fica 2 horas revisando não, tá? Divide, por favor, gente. Isso ajuda muito na compreensão das coisas. O Reinaldo falou que segue a trilha. Como aplicar esse método com o número de tarefas? Você pode usar como se fosse assim, cada tarefa uma sessão, né? Então aí, antes de começar uma tarefa nova, você revisa a tarefa anterior que você fez, né? Daquela disciplina. Isso dá pra fazer também, tá bom? Aí a Carolina falando, o sistema de questões está sensacional. Tá mesmo. Larissa, obrigada. Colocou o link aqui do meu canal do Telegram. Vai ser ótimo ter vocês por lá. Então, aqui um exemplo da revisão cumulativa. Eu peguei uma aí, vamos supor que é AFO, né? Que eu falei da primeira vez. Tem minhas aulas de AFO ali. Aí eu escolhi 4. Eu quero fazer a cada 4 aulas. Aí, a Halvi perguntou quantas questões em média nessa revisão cumulativa. Olha, vai variar do número de aulas que você tiver. Então, na primeira vez que forem 4 aulas, por exemplo, você pode fazer umas 30, 40 questões em ordem aleatória para pegar um pouquinho de cada aula. Quando tiver, tipo assim, 10 aulas já, aí você monta um caderno maior e faz, por exemplo, 2 sessões de questões, né? 2 horas de questão divididas aí ao longo do seu ciclo. Acho que por aí. Então, como se fosse assim, 10 por aula, pelo menos, né? Para ter um contato ali. Porque o objetivo não é exaurir as questões de cada assunto. Não, é você manter um contato, não deixar você esquecer aquilo, né?
Então, umas 10 questões de cada aula eu acho que é mais que o suficiente, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui na prática como é que fica. Aí, Gabi, você vai ver como é que fica, ó. Eu escolhi fazer a cada 4 aulas. Então, eu estudei aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, né? Aí, agora, antes de entrar na aula 4, eu vou fazer a primeira revisão cumulativa. Então, deixa eu ver se eu desliguei o tablet aqui, gente, aí eu não consigo. Deixa eu ver. Não consigo pôr o slide pra vocês, mas acho que tá dando... Opa, aqui. Acho que tá dando pra ver, né? Acho que eu cliquei sem querer no negócio. Então, eu estudo até a aula 3. Aí você vai fazer a primeira revisão cumulativa, que vai ser dessas 4 aulas, tá? Aí você vai revisar a aula 0, aula 1, aula 2, aula 3. Aí você pode fazer isso, igual eu falei, de vários métodos. Então, vamos supor aqui, vou até colocar, você revisou os mapas mentais. Legal. Aí fiz essa revisão, demorei 1 hora para essa revisão, e aí no dia seguinte que eu fui estudar essa disciplina, eu estudei a aula 4, continuei avançando, 5, 6, 7. Aí agora, antes de avançar na aula 8, eu vou fazer a segunda revisão cumulativa. Mas olha só, gente, como eu falei que é cumulativa, você vai do início, ó. Então, são todas essas aulas que a gente vai revisar. Então, é a segunda revisão cumulativa. Aí eu vou colocar aqui que a gente vai usar, pode ser os mapas mentais de novo. Você pega, por exemplo, os mapas que você não tinha lido ainda, mais questões. Então, aí as questões você monta da aula 00 à aula 07 e resolve em ordem aleatória, igual a gente conversou. Então, essa foi a segunda. Aí você continua avançando, aula 8, aula 9, aula 10, aula 11. Aí chegou na aula 11, antes de avançar, ou mesmo antes de finalizar a disciplina, você vai voltar e fazer a revisão cumulativa número 3, que são todas, no caso. Tá? 3. Que é do início ao fim. Aí essa a gente pode fazer, por exemplo, pelo resumo do professor. Muitos cursos têm, se não me engano, não sei se todos, mas eu sempre vejo resumo do professor. Que é um resumo que vem assim ao final da aula, ou mesmo no botãozinho, onde tem o botãozinho de baixar a aula, tem também o botãozinho de baixar o resumo do professor. Aí vamos supor, você pode fazer essa revisão 3 pelo resumo do professor, para ter um outro contato ali. Mais questões, pode fazer também questões se você quiser. Fazer outra sessão de questões, aí você faz menos questões, por exemplo, resolve menos, faz essa revisão. Por quê, gente? Lembra que sempre que a gente vai de uma aula para outra, então entre a aula 0 e a aula 5, a gente já vai resolver as questões daquela aula, então a gente já vai resolver ali 20, 30 questões. Então essas questões que eu tô fazendo aqui, falando aqui, são outros cadernos de questões, a gente não faz só a questão dessa revisão, não, tem a questão da revisão rápida e essas questões também. Então, a gente vai já acumulando aí questões. Cadê? Quem perguntou? Ah, a Débora perguntou onde encontra os mapas da Lulu. É assim, sabe na área do aluno, onde você abre a aula assim? E aí, tipo, tem baixar o PDF, né? Quando tem o mapa mental daquela aula, daquela disciplina, vai ter o botãozinho do lado também, baixar mapa mental. Daí você pode baixar. Aí é show, tá? Tá tudo lá disponível, tá bom? A Nanda falando que gosta dos mapas, eu fico muito feliz. Gente, eu fiz com muito carinho. Aí tá. Então, essa foi a revisão cumulativa. Acho que deu pra entender, espero que sim. Então, a gente fez a revisão rápida e a revisão cumulativa. Deu pra entender como a gente vai avançando na disciplina? Ela é pra você construir, então, essa narrativa na sua cabeça que você faz quando você, tipo, lê todos os mapas mentais em sequência, ou lê os resumos em sequência, ou mesmo quando você resolve as questões, você consegue ter esse contato frequente e não esquece tanto o assunto. Então, com essas 2 revisões, você avança na disciplina de forma sólida. Não pode ter preguiça, tá, gente? Não pode ter preguiça. O que pode acontecer, assim, se você tem muita dificuldade na disciplina, você pode fazer essa revisão a cada 3 aulas, ao invés de a cada 4 aulas. Ou se é uma disciplina muito fácil pra você, tipo, poxa, eu sei tudo já disso aqui, pode fazer essa aqui a cada 5 aulas, vamos supor. Então, você pode, é maleável aí nesse sentido, tá? E aqui, essa revisão pode até ser feita, por exemplo, pela lei seca, estudar a lei seca de uma outra aula que é mais importante, você coloca lá. Então, é do jeito que você achar, tá bom? Então, agora a gente finalizou, eu ia falar fechou, mudei para finalizou. Então, a gente finalizou a disciplina. Aí, o que a gente vai fazer? É só ver se tá aqui o chat. Tá.
A gente finalizou a disciplina. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar nas outras 2 tipos de revisão. Só a revisão tudão. Esse nome ficou ótimo, né? E a revisão estratégica. Ah, que legal, minha homenagem à estratégia concurso. Então vamos lá, a revisão tudão. Ela é similar à revisão cumulativa, tá? Que a gente faz, só que a gente faz após ter finalizado a disciplina, mas é uma revisão teórica, tá? Então nessa revisão tudão não vai entrar a resolução de questões, tá? Ela é uma revisão teórica. E ela é igual na cumulativa, igual na revisão cumulativa, RC. É igual na revisão cumulativa, ela é para você ter uma visão do todo e sempre construir, assim, aquela noção da narrativa, né? Saber aqui, ó, onde cada assunto vai se encaixar naquele todo. Porque, igual eu falei, a gente vai avançando, aí vai se perdendo, esquecendo uma coisa ou outra, não sabe onde cada coisa se encaixa. Isso aconteceu comigo principalmente em, tipo, contabilidade. Contabilidade, para mim, eu fui vendo de forma muito modular, né? Aí, só quando eu terminei a disciplina toda, que eu comecei a revisar ela toda, que eu consegui construir essa noção de narrativa, que eu consegui entender muita coisa. Economia também foi assim. Enfim, gente, isso ajuda muito a entender as coisas, tá? E essa é a única das 4 revisões que tem uma certa periodicidade, tá? Porque igual eu falei que não precisava ficar anotando tempo, etc. Mas para essa aqui, eu acho legal a gente fazer ela a cada 1 ou 2 meses, tá? A depender da importância da disciplina para você, da dificuldade que você tem, por aí vai. Então ela é a única que tem uma periodicidade ali que eu acho legal de saber, né? Você vai revisar tudo ali a cada 1 ou 2 meses. E como que ela funciona, gente? É tipo a revisão cumulativa mesmo. Você vai revisá-la do início ao fim. Então você pode fazer isso pelos mapas mentais. Você pode fazer isso pelos seus resumos. Se você fizer resumos, você pode usar os seus resumos. Ou você pode usar o resumo do professor. Ou mesmo passar pelas marcações no seu material, mas isso de forma bem rápida, tá? Porque aí as marcações já ficam uma coisa mais extensa. Então, marcações. Cuidado pra não ler. Tipo assim, a pessoa vai ler a marcação quando vê, tá lendo tudo, né? Não caiam nessa. Então, se for ler a marcação, leia a marcação só, única e exclusivamente. Não fica lendo demais, não vai demorar muito tempo. Então, aí você pode fazer dessa forma todas as aulas da disciplina em ordem, tá? Uma revisão tudão aí pra gente. E aí, como é muita coisa, né? Algumas disciplinas têm tipo 10, 15 aulas, etc. Pode ser que essa revisão leve mais de uma sessão. Então, por exemplo, você possa ter que levar até 3. Já aconteceu de eu levar 3 horas para revisar uma disciplina inteira. Acho que foi tipo constitucional, sabe? Uma disciplina grande assim. Então pode ser que leve 3 sessões, pode ser que leve 2 sessões, não tem problema. É um estudo importante esse que você está fazendo, essa revisão. Então reler todos os mapas mentais, ou passar pelas marcações, ou passar pelos resumos, etc. Tá? Então essa é a revisão teórica, tá? O pessoal tá falando de questões, a gente vai falar o pessoal tá pedindo os slides, né? Eu vou mandar no meu Telegram depois. No Telegram eu consigo colocar pra vocês, tá? Aí a Larissa colocou o link aí do meu Telegram, que aí eu coloco ali pra vocês, tá bom? Aí, ô Maíra, agora a gente vai entrar na revisão de questões. Mas como eu disse, gente, é importante a gente fazer a revisão teórica também, tá? A revisão por questões, ela vai ser excelente, vai ser essa que a gente vai falar agora, que é a revisão estratégica, mas ela também tem que ser associada a essa revisão tudão. Mas tá vendo? A cada 1 a 2 meses, você vai fazer essa revisão teórica. No intervalo, você vai estar sempre nas questões, tá? Quando você termina a disciplina, você vai ficar fazendo essas 2 coisas. Ou você vai fazer a revisão tudão, que é uma revisão teórica, ou você vai ficar resolvendo questões. Então, a maior parte do tempo você vai ficar realmente resolvendo questões, tá? Mas a cada 1 ou 2 meses é importante, muito importante, você fazer essa revisão teórica. Pra construir, gente, eu tô repetindo, mas é porque é muito importante mesmo. Construir essa noção de narrativa, colocar na sua cabeça onde cada coisa se encaixa, para o seu cérebro conseguir lembrar melhor daqueles tópicos. Porque na questão fica tudo muito pulverizado.
Nossa Senhora, fica tudo muito pulverizado. Então, assim, quando a gente faz a revisão teórica, as coisas se encaixam. Então, muita coisa, tipo, muita ficha cai, você entende uma coisa que você não tinha entendido antes, você memoriza algumas coisas, às vezes é importante ter a informação ali organizada. E quando a gente está fazendo questões, fica tudo muito espalhado, tá bom? Então, sim, a gente vai agora focar. Pois é, Maíra, falta, né? Então, a revisão estratégica, é a próxima que a gente vai falar, é focada em questões, é algo que você mais vai fazer depois que você termina a disciplina, mas eu te peço que pelo menos ali, a cada 1 ou 2 meses, você faça, sim, uma revisão teórica, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a revisão estratégica, também após você ter finalizado a disciplina, é uma revisão prática, focada em questões. Porque, afinal, o que a gente quer fazer é acertar questões, né, gente? A gente vai fazer uma prova lá, que a gente tem que acertar questões. Então, não é quem sabe mais, é quem acerta mais questões. E para acertar mais questões, mais do que só conhecer a disciplina bem, conhecer bem os assuntos ali, a gente tem que entender como, tipo, saber interpretar o que a banca está te perguntando. A gente tem que ver o que mais cai, o que a gente tem que decorar, o que a gente não precisa decorar. A gente tem que saber a forma como cada assunto é cobrado. Então, gente, essa maldade, a gente tem que saber as pegadinhas que as bancas fazem. Toda essa maldade a gente pega com questões, então assim, questão é essencial. Então a gente resolve questões desde o início, então lá desde o início que a gente fez nas revisões rápidas, né, sempre antes de passar para a aula seguinte, a gente resolve ali 20, 30 questões. Na revisão cumulativa, vez ou outra a gente monta um caderno com todos os assuntos que a gente viu, resolve lá de forma aleatória para aí já ter esse contato com as disciplinas, já pegando esse jeito, pegando essa maldade. E agora a gente vai focar bastante na resolução de questões. Só que o que acontece? Nessa hora que a gente está fazendo essa revisão estratégica, a gente tem que dar uma ênfase no erro e naquela teoria relacionada, aquela teoria ciliar ali, eu vou explicar um pouquinho. Só tirar uma dúvida aí da Dani, olha, na revisão tudão eu devo escolher apenas um método, mapa, resumo ou grifo, e fazer toda a revisão da mesma forma? Olha, eu acho mais fácil fazer assim, porque olha só, você vai fazer essa revisão tudão a cada 1, 2 meses, faz cada vez de um jeito, né? Faz uma vez toda por mapa, outra vez toda pelo resumo, outra vez toda pelas marcações, porque se você colocar, tipo, eu vou fazer metade por mapa, metade por marcação, metade por não sei o quê, você perde tempo trocando materiais, ou às vezes se embanana, às vezes perde um assunto ali no meio. Então faz uma vez toda de um jeito, outra vez toda de outro jeito, vai mudando nesse sentido, eu acho que é melhor, né? É legal. Tô vendo vocês aqui conversando, isso aí, gente, vamos conversando. Mas presta atenção também no que eu tô falando, né? Não é pra conversar demais, não. Agora, o que a gente vai ter nesse momento da revisão estratégica é uma mudança de postura. Porque no início, quando a gente está fazendo ali as questões de fixação ou na revisão cumulativa, o nosso interesse maior é entender como aquilo cai, né? Ter essa noção do todo, ver como é cobrado, etc. Só que agora, a gente já finalizou a disciplina, a gente está nessa revisão estratégica, a gente está querendo, até acho que eu coloquei aqui, ó, a gente está querendo mesmo sair do platô e acertar mais questões. Então, a gente tem que dar uma ênfase maior em cada um dos erros, porque agora a gente quer melhorar nossa performance, a gente quer acertar aquelas questões difíceis, a gente quer aprender os detalhes que a gente deixou passar antes, etc. Então, a gente vai resolver muitas questões, mas com uma postura diferente. Eu vou até anotar aqui pra você, ó. Uma postura diferente. Como assim? Se eu até coloquei uns exemplos aqui para eu falar com você. Vamos supor que você está estudando AFO. Hoje eu dei muito exemplo de AFO, né? Não sei, até alguma coisa na minha cabeça de AFO. Mas enfim, vamos supor que você está estudando AFO. E aí você errou ali uma questão, o prazo do PPA, né? Aquele prazo que o executivo, acho que eu era consultora de orçamento, tá? Por isso eu tenho essas coisas na cabeça. Então você errou ali uma questão com o prazo do PPA, né? Que o executivo tinha para mandar para o legislativo o PPA. Aí você olha lá no comentário da questão, o prazo para o PPA é tal. Aí você, poxa, errei. Aí, ao invés de você só olhar o prazo do PPA e seguir em frente, não. Eu quero que você olhe assim, ó. Vamos supor que essas são as informações. Nossa, vamos supor que esses são assuntos, né? Aí, se você errou esse assunto, eu quero que você olhe tudo que está em volta daquilo também. Ficou péssimo, vai parecer uma célula. Como assim? Se você errou o prazo do PPA, você provavelmente não aprendeu direitinho também o prazo da LDO ou o prazo da LOA. Então, aproveita e dá uma revisada nisso. Outro exemplo, lá em Direito Constitucional, igual eu falei, você errou
o processo legislativo ali das emendas constitucionais, né? Você errou o quórum, uma coisa assim. Aproveita e já revisa ali, sei lá, o quórum das leis complementares, ou como é que é o processo ali da iniciativa popular. Então, é importante você aprofundar no erro. Outro exemplo, lá em direito tributário, né? Vamos supor, você errou lá uma imunidade importante, alguma coisa sobre a imunidade. Dá uma olhada ali no mapa mental e revisa todas as imunidades ali rapidinho. Porque provavelmente aquele ponto não está muito claro na sua mente, né? Aí lá, de novo, no Constitucional, você errou lá competências do STF e confundiu com uma competência do STJ. Volta no seu material, revisa as competências do STF, revisa as competências do STJ também, vê quais que podem estar te dando confusão, tenta efetivamente decorar, né? Tem aquela atitude ativa com aquele material. Então, assim, tampa e tenta falar na sua cabeça, ou então se cobra, né? Olha uma e tenta dizer se é do STF ou STJ, etc. O que muda nessa revisão estratégica é justamente essa postura que você tem que ter, de focar bastante no erro. Então, ainda que seja mais lento, né? Vamos supor, lá o Renan falando do canecão, meu filho, aqui tá triste, eu tô só com uma garrafinha aqui, né, de água. Esqueci o que eu tava falando. O que eu ia falar? Nas primeiras questões que a gente faz, questões de fixação ou questões da revisão cumulativa, a gente faz mais questões numa mesma sessão. Por quê? Porque você quer fazer muitas questões mesmo, né? Você tá querendo conhecer aquele assunto e tal, a gente quer ter esse contato com as disciplinas e tal. Mas nesse momento, na revisão estratégica, você quer se aprofundar ali, você quer aprender aquele detalhe, aquela decoreba que você não aprendeu nas primeiras vezes. Então agora é normal você demorar mais, então você vai resolver ali, se antes você resolvia 20 questões numa sessão, pode ser que agora você resolva 10 ou 15 numa sessão, mas se aprofundando nesses pontos que você está errando, entendeu? Essa é a diferença. Isso que você tem que... que obrigada, Stephanie. Fico feliz que vocês estejam gostando. É isso aí, você tem que insistir no erro. Ô, Rizinha, não fica um loop, não. Você tem que aprender, uma hora você tem que aprender aquela coisa. Então, isso vai te ajudar a justamente ter... Opa, perdi. Uma performance mais competitiva e sair do platô de acertos. Muita gente me fala, né? Tipo, eu cheguei a 70% de acertos, mas eu nunca mais consegui passar disso e tal. Aí, por que isso acontece, né? Não sei se vocês já se perguntaram nisso, mas vamos supor que aqui são as questões, né? Aqui é 100% das questões. Aí, como elas são divididas ali, 60% são questões fáceis. 75%, aqui são as questões médias. Aqui são as fáceis, vamos pôr. Aí, aqui são as difíceis. Aí, quando você agarra num platô, ou você agarra aqui de fáceis para média ou das médias para difíceis. E o que diferencia uma questão fácil ou média de uma questão difícil? Muito provavelmente é um detalhe, uma decoreba, uma coisa assim que é difícil você pegar só tendo a noção geral daquele assunto, né? Alguma coisa mais aprofundada. E aí, para você vencer essas questões difíceis, você tem que focar naquilo que você está errando. Então, você erra uma questão difícil, vai lá, tenta memorizar, né? Pega uma tabela que às vezes você tem que decorar, vai lá e aprende. Então, é justamente no detalhe que está esse pulo aí do médio pro excelente, né? Para você conseguir vencer as questões difíceis. Então, para você sair do platô, eu recomendo essa atitude aí, estudando aí as questões, tá bom? Deixa eu ver quem que... O Romário perguntou se vale a pena fazer os resumos da matéria ou melhor utilizar os resumos prontos. Temos resumos do professor, temos os meus mapas mentais, né? Eu acho que assim, se você tiver o resumo pronto, eu a recomendo, viu? É por questão de custo-benefício. O ideal, assim, você estudando, você faz as marcações, usa o resumo já disponibilizado. Quando eu estudava, não tinha isso. Não tinha os mapas da Lu prontos para usar, então eu tive que fazer. Então, às vezes, uma disciplina que não tenha resumos ou mapas bons, você faça. Mas o pior do resumo, assim, ele é muito efetivo, né? Ele te ajuda a aprender, você fazer o mapa mental, te ajuda a raciocinar em cima daquilo, organizar as informações. Mas, realmente, em questão de custo-benefício, não é tão legal, porque você leva muito tempo, se bobear o dobro do tempo, para poder fazer esses resumos dos mapas mentais. Então, a parte ruim é justamente essa. A parte boa é você conseguir realmente aprender aquilo, né?
Mas, infelizmente, tem essa questão do tempo. Então, assim, se você tiver como, já use um que esteja pronto, tá? Ao Samuel falando que tá muito feliz por estar aqui. Eu tô muito feliz com vocês aqui. Nossa Senhora, gente, já tem mais de 700 pessoas aqui. Sejam muito bem-vindos. Espero estar ajudando. A Maíra falou, ó, só faço resumo de algo muito específico que eu não consigo aprender ou progredir, mas é raro. Exatamente, tenta fazer só assim de um ponto que às vezes realmente está muito ruim ou você não está errando muito, aí você pega e faz um resuminho para tentar assimilar. Mas realmente fazer o resumo de tudo, nessa questão de custo-benefício quanto ao tempo, não é legal, viu? O platô, Vanessa, é quando, tipo assim, você... Vamos supor, aqui são percentual de acertos. E aqui é você resolvendo questões. Aí, no início, você vai, tipo, melhorando sempre, né? Aumentando o seu percentual de acertos conforme você avança. Mas aí chega uma hora que você para de melhorar, né? Você empaca. Então, muita gente empaca ali entre 60% e 70% de acertos e fica empacado. Isso é o que a gente chama de platô, isso aqui, ó, platô. Tá? Aí, por isso que eu falo que ajuda a sair do platô, ajuda você a sair desse empacar, para você não ficar empacada ali nas questões médias. Aí a Gabi falando que faz anotações no mapa da Lu, perfeito. O ideal é isso, é você pegar, às vezes, um resumo pronto, um mapa mental pronto, e ir acrescentando coisas conforme você estuda. Isso ajuda muito. Nossa, eu acho que é o ideal, assim, é o melhor. Eu sempre falo, gente, rabisca meu mapa todo. Eu deixo espaço nele, às vezes, assim, nos lugares, justamente para vocês botarem post-it, para anotar bastante. Podem ficar avançados, pode ficar tranquilo, tá? Aí o Guerney, é assim que fala? O Guerney perguntou sobre as videoaulas, né? Estudar focado em videoaulas e exercícios. Olha, videoaula também é uma coisa que é boa, a didática é excelente, mas o custo-benefício tempo também não é tão legal e ele não é 100% completo. Então, muitas vezes, o conteúdo completo está no PDF, no curso em PDF, e alguns pontos vão para a videoaula. Daí, a videoaula, gente, eu gosto de usar para revisão, às vezes, em assuntos específicos. Então, às vezes, tem um assunto que você não está indo bem, que você está errando muitas questões e tal, pega e assiste uma videoaula daquele assunto. Aí vale a pena. Ou, às vezes, uma disciplina inteira. Vamos supor, eu sou muito ruim em raciocínio lógico, não consigo. Isso acontece bastante com exatas, tá? Não consigo entender o PDF. Aí pega, assim, uma videoaula. Mas ver videoaula, assim, todas as videoaulas de todas as disciplinas, de todos os assuntos, não é legal nessa questão custo-benefício, porque aí você também não tem o material completo para estudar, não tem o material escrito, enfim. Tem um pouquinho. Aí o Reinaldo falando, videoaula para contabilidade. Eu também vi videoaula para contabilidade, que eu não consegui entender. Só a videoaula sozinha, assim, eu não consegui entender também. Enfim. Aí, então, vamos lá falar das tabelas. Deixa eu mandar aqui pra vocês. Só um minutinho, eu vou mandar aqui no chat. Deixa eu copiar de novo. Eu fiz, são 4 tabelas, na verdade. Aí aqui vocês vão conseguir baixar o link em PDF, tá? Aí, ó. Eu vou mandar de novo pra vocês lá no Telegram, se vocês quiserem. Mas podem baixar aí, tá mais fácil, tá? São as tabelas de revisão que eu fiz. Aí, algumas considerações. Primeiro, elas são para você visualizar o seu avanço na disciplina. Isso é muito legal, porque assim, igual eu falei, né? Quando a gente está estudando para uma coisa muito a longo prazo, assim, como é o estudo para concurso, parece que, tipo, cada dia você está fazendo a mesma coisa, às vezes a gente acha que não está saindo do lugar e tal. Então, qualquer forma de visualizar o seu avanço vai te ajudar a se manter motivado, porque você vai literalmente ver que você está avançando, que, poxa, agora eu já vi muito mais aulas do que no início, e por aí vai. Então, ajuda nesse quesito de motivação um pouquinho. E ela vai deixar você ver a divisão do tempo entre o uso das ferramentas. Então, tipo, poxa, para essa disciplina eu já usei a lei seca para esse e esse assunto, eu já usei o mapa mental para essa e essa aula, o resumo para essa e essa aula, e por aí vai. Então, vai ajudar você a equilibrar, falar, poxa, eu não usei ainda lei seca para essa disciplina e precisa, né? Um direito, vamos supor. Então, vamos ver um pouquinho de lei seca aqui. Ou então, poxa, eu vi muita videoaula dessa aqui, né? Acho que agora eu vou tentar focar numa revisão escrita e por aí vai. Me fala se tá funcionando o link direitinho, tá, gente? Show! Elas vão te ajudar a não se esquecer de nenhuma das revisões. Então, principalmente ali a revisão cumulativa ou a revisão tudão, que a gente faz ali no intervalo de aulas. É bom você visualizar. E no revisão tudão para você ver, tipo, quando deu um mês, alguma coisa assim, para você fazer de novo. O Ebert falando que a live tá ajudando. Fico muito feliz. Show de bola. Deixa
te ajuda a não se esquecer de nenhuma das revisões. E não é, gente, não é pra você ficar cismadão com a tabela e ficar querendo anotar tudo, né? Aí vou anotar a página que eu li, vou anotar quantas questões, não sei o quê. Você pode sim, tá? Fazer esse controle à parte, mas eu quero que essa tabela seja o mais leve possível pra você, não é pra você ficar bitoladão nela, tá? Por exemplo, isso aqui eu vou falar depois. Por exemplo, você pode adaptar o uso da tabela da forma que você quiser, tá? Eu vou dar uma sugestão de uso, mas aí vamos supor, eu até coloquei aqui para você não ficar preocupado com essas coisas, de anotar data, página, número de questões, etc. Mas se você quiser, dá para você anotar na planilha também, fica à vontade, tá? É o que te fizer se sentir melhor. Tem gente que quando faz esse controle, não gosta, acha ruim e tal. Eu não gostava de ficar anotando página, essas coisas. Mas se você gosta, se te faz bem, se você gosta de visualizar e tal, pode anotar. Então, a tabela é sua, gente. Você faz do jeito que você quiser, mas eu vou mostrar a forma assim que eu pensei para ela para fazer, tá? Aí, para controlar o avanço de aula, fica uma dica aqui legal, que eu usava o nome dos arquivos, tá? Então, por exemplo, se eu tava lá na aula 0 de constitucional, eu li até a página 12, aí tava escrito lá, aula 0.pdf, né? É o nome do arquivo. Aí eu escrevi aula 0 tracinho, até página 12.pdf. Entendeu? Aí quando você abre a pasta, você tá lá, aula 4, até a página 15.pdf. Aí você já sabe exatamente que aula que você tá. Você não precisa nem consultar ali, não precisa anotar em lugar nenhum. Só de você abrir lá a pasta Direito Constitucional, você já vai saber onde que você parou, que aula que você parou e já segue dali. Então isso me ajudava muito. Aí eu colocava também assim, questão até 15, já no nome. Aula 2, questão até 15, aí eu já sei exatamente onde eu parei. Então, isso me ajudava. Aí quando eu terminava a aula, eu colocava Direito Constitucional, tá lá, aula 0, tracinho, ok. Porque eu já acabei, então eu nem preciso abrir ela de novo. Entendeu? Então eu fazia isso, ajudava muito. A Dani tá... Boa noite, Dani, seja bem-vinda. A gente começou às 9, já são quase 10, mas eu prometo que a gente tá acabando, tá? O vídeo vai ficar disponível aqui, então se precisar você pode assistir de novo, tá? Não se preocupe. Então é isso, ó. Post-it também, eu gostava às vezes de colar um post-it pra ajudar a organizar, enfim. A planilha, como eu disse, é um controle visual, para você visualizar tudo isso aqui que a gente conversou, tá? É para colorir os quadradinhos, mas se você quiser anotar uma coisa ou outra, pode. Peraí que tem uma hora que eu tô falando, eu mereço um goladinho d'água. Vou ensinar, Dani, calma. Vamos lá. Aqui é a tabela, para quem não abriu o link ainda. Tem essa tabela aqui de revisão rápida, essa de revisão cumulativa, essa da revisão não, essa da revisão estratégica, tá? Eu vou ensinar, você vai ver o arquivo assim, ela branquinha dá menos som, dá menos medo, né? Ela branquinha aqui, e eu vou mostrar ela preenchida. No arquivo, gente, que eu coloquei, deixa eu mandar o link aqui de novo. Ui! Caiu minha água, mas estava fechado, tudo certo. Mandar o link aqui de novo, que aí vocês... Se alguém perdeu, pode baixar. No link, você vai poder baixar ela branquinha assim e a versão preenchida, a versão com o exemplo, tá? Que aí com o exemplo ajuda um pouquinho a visualizar, né? Como que funciona. Eu pus uns comentários aqui. Ui, não deu pra circular, que tá muito em cima. Eu pus uns comentários na versão preenchida, que aí vai ajudar você a entender melhor, tá? Não precisa preocupar. E, já adiantando, ó. Aqui no meu perfil, que eu falei lá no Instagram, laura.amorimc, tem um destaque, esse aqui, Maratona 2, que foi de uma maratona que eu fiz lá. Aí da metade dele pra frente, eu ensino justamente a preencher essa planilha, tá? Então eu filmei por cima, assim, fui preenchendo. Então, se alguém às vezes não entendeu, eu vou explicar aqui de novo agora, tá? Mas se quiser ver de novo, tem lá também, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, vocês já conhecem os 4 tipos de revisão. Revisão rápida, revisão cumulativa, revisão tudão e revisão estratégica. Com essa planilha, a gente vai conseguir controlar essas revisões e fazer tudo de forma harmônica, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Só para vocês já entenderem, ó. Cada quadradinho, eu até coloquei aqui a observação. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz se vocês estejam gostando. Deixa o like no vídeo. Quem estiver gostando, deixa o like. Ajudar muito o YouTube a distribuir o vídeo, enfim. Cada um desses quadradinhos aqui, eu sugeri que signifique um número de questões, tá? O número de questões, louca. O número de sessões. Então, por exemplo, aqui na aula 0, eu levei 3 sessões, ou seja, 3 horas para conseguir avançar tudo, né? Vamos supor assim.
Então, quando eu montei essa tabela, eu pensava nisso. Cada quadradinho seria uma sessão que eu gastei para estudar aquela teoria, tá? E aí aqui, o estudo da teoria é o que eu falei, que é o estudo lá do PDF. Mas você vai o que for melhor para você, tá? Só que aí teve gente que usou essa planilha minha e falou assim, eu gosto de controlar, por exemplo, o tanto da aula que eu tô, né? Então, quando a pessoa tá na metade da aula, ela colore isso aqui, só que tem um número ímpar de quadradinho, mas vamos supor. Na metade da aula, ela colore 3 quadradinhos, e aí quando ela termina a aula, ela colore todos. Então, dessa pessoa que usou dessa forma, por isso que eu falo, gente, vocês usam do jeito que vocês quiserem, tá? Essa pessoa que usou dessa forma que eu falei, quando ela termina uma aula, fica tudo coloridinho aqui na teoria, tá? Aí é da sugestão de vocês. Eu acho legal usar um quadradinho por bloco de estudos, que aí quando você olha, eu vou saber, olha, eu levei 3 horas para estudar a aula 0, mas aí eu acabei, pus esse risquinho. Eu levei 2 horas na aula 1, 2 horas na aula 2, e olha, eu levei 2 horas na aula 3. Então, às vezes, na revisão cumulativa, é importante eu dar uma olhada maior nessa aula 3, que é uma aula maior, etc. Então, que bom que vocês gostaram da tabela. Gente, essa tabela eu fiz na mão, tá? Isso aqui, ó, é caneta. Foi caneta lá na mão no iPad, né? Foi no iPad, mas assim, com a caneta igual essa aqui, do iPad. Eu fico até triste que às vezes tem gente que pede a versão do Excel, né? No Excel eu não tenho, eu fiz à mão. Esse aqui eu escrevi à mão, olha, era minha letra. No iPad minha letra é mais bonitinha, né? Do que aqui. Mas tudo bem. Então aí, olha só, fica legal porque você consegue ver direitinho onde que você tá. Então, bater o olho aqui, você já sabe que, por exemplo, essa disciplina tem 19 matérias, ó, 19 aulas, que aí eu marquei aqui, ó, que acaba aqui. Então, eu pus esse risquinho para avaliar. Então, eu bato o olho, eu sei que tem 19 matérias e sei que eu acabei de acabar a matéria 15, a aula 15. Não é legal? Que aí eu sei que eu acabei a aula 15, aí na sessão seguinte eu sei que eu vou começar a 16 aqui, ó. Depois a 17, por aí vai. Acabei a 16, aí a 17... E aí eu tô aqui, vamos supor. Então, é uma forma visual de você ver, tipo, poxa, olha o tanto que eu já avancei, né? Já vi tudo isso aqui, olha que legal. Vi meu avanço, isso que é o legal que eu falei, a questão motivacional, né? Da gente ver que a gente tá saindo do lugar, tá? Aí, você vai ter a revisão rápida. Essa aqui, da primeira página, é a revisão rápida. Revisão rápida. Como eu disse, ela pode ser feita de várias formas. Aí você marca toda vez que você fizer uma revisão rápida. Então, tipo, eu vi uma vez, aí, vamos supor, ó, aqui na aula 0, isso eu vou fazer devagar pra vocês entenderem, ó. Aí, Larissa, obrigada por pôr o link aí, valeu. Então, ó, eu estudei uma sessão aqui de teoria, né? Aí, quando eu for começar a segunda sessão, ao invés de eu já começar na teoria, eu li, sei lá, uma parte, um resumo daquela parte, tá? Li. Aí, estudei de novo a teoria. Aí, antes de começar a terceira parte da teoria, eu vou, sei lá, resolver questões. Resolvi uma sessão de questões. Aí, estudei a teoria e aí depois eu fiz, sei lá, uma sessão só de questão aqui no final. Isso que é uma. Porque eu fiz na primeira sessão, eu tinha feito questões também, vamos supor. Aí, então, agora eu consegui ver que da aula 0 eu já resolvi questões e revi o mapa mental. E aí, por aí você vai seguindo. Aí, tipo, nessa aqui, aula 3, gigante, dificílima, não entendi nada. Então, eu, tipo, fui assistir videoaula, vamos supor. Toda vez eu assistia videoaula. Então, você, olhando aqui, você consegue ver que, tipo, ok, resolvi as questões. Então, antes de passar para a aula 16, eu vou conferir aqui se eu resolvi as questões da 15. Isso ajuda. Você vai ver que você revisou direitinho os mapas mentais daquelas disciplinas e por aí vai. E, tipo, já li a lei seca das aulas que interessam. Aí você tem esse controle. Olha, essas aqui eu não li a lei seca. Deixa eu ver se tem alguma parte da lei seca importante aqui pra eu ver e por aí vai, tá? Então, ela é pra você visualizar. Essa tabela é boa pra você visualizar. Principalmente o seu avanço, né? Que aí você vai ver em que aula que você tá e como que você tá indo na disciplina. E pra ver se você já resolveu a questão da aula anterior, antes de seguir, por aí vai. Deu pra entender, Rizy? Ai, que bom! Gente, tá dando pra baixar a tabela? Depois vocês me contam. Teve gente que falou que o link tava ok. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver as outras revisões. A revisão cumulativa, isso aqui, gente, ó, é a lápis. Vocês que vão preencher. Olha só, na versão de vocês, isso aqui vem em branco. Justamente pelo que eu falei, que você vai conforme a sua dificuldade. Então, se é uma disciplina... É que eu pus uma disciplina que eu tenho muita dificuldade, vamos supor. Aí eu pus essa revisão a cada 3 aulas.
né? Se for uma disciplina mais ok, eu posso fazer a cada 4 aulas ou a cada 5 aulas, você que manda, tá? Então, vamos lá, revisão cumulativa aqui, 0 a 2, fiz ela por mapa mental. Aí, a revisão cumulativa, quando eu cheguei na aula 5, da aula 0 à aula 5, dessa vez eu fiz por questões e por lei seca. Aí, aula 0 à aula 8, eu fiz de novo pelos mapas mentais. Aí, aula 0 à aula 11, agora eu, fiz muita lei seca e também peguei os mapas mentais. Aula 0 à aula 14, fiz caderno de questões e fui resolvendo. Aí, igual eu coloquei, olha, ela vai ficando cada vez mais longa, tá? Porque conforme você tem muitas aulas, pode ser que você leve ali 1 hora, 2 horas para conseguir revisar tudo. Isso é normal, tá ok, tá? Aí você faz esse controle, que aí você consegue ver se você já fez a revisão cumulativa correspondente e quais métodos você está usando mais, quais você está usando menos. Aqui, vamos supor que você viu uma videoaula, né? Você viu uma videoaula do assunto e por aí vai. Ah, legal. Então tá funcionando, né? Direitinho o... Ah, que bom. O link. Show. Então, essa é a revisão cumulativa. Aí, o pessoal perguntando o Instagram, o meu é laura.amorim, C de concurso. Aí, agora a revisão tudão. Você põe aqui o tamanho da disciplina, igual a gente viu aqui, ó. Essa disciplina acaba na aula 19, então ela tem 18 aulas. Então, eu vou preencher aqui 18. E aí, essa revisão a gente vai fazer depois que a gente finalizou a disciplina, tá? Então, aqui eu simulei que eu tinha finalizado, mas aqui não finalizou, mas finge que finalizou. Aí, essa é a única, igual eu falei, que vai ter data, tá? Nessa aqui você vai colocar assim a data. E é uma revisão teórica, então você pode fazer uma vez ali, ó, nas simulações que eu fiz aqui. Eu fiz um dia por mapa mental, depois ali, 45 dias depois, eu fiz uma revisão pela lei seca, uma revisão tudão dessa disciplina. Por exemplo, vamos supor, direito constitucional, cara, a cada, sei lá, 2 meses, pega e revisa a Constituição Federal, vamos supor, um resumo da Constituição, uma Constituição esquematizada, ou mesmo a Constituição seca, aí você faz uma leitura mais diagonal, por aí vai. Ou de outra forma, por exemplo, você pode usar às vezes o Estratégia Cast, aulas em áudio, dá pra você fazer essa revisão, que aí você pode até fazer, eu gosto de usar o áudio pra, por exemplo, agora a gente não tá muito saindo de casa, né, mas quando a gente tá dirigindo, quando tá limpando a casa, isso eu uso muito áudio, até hoje, gente, eu que não estudo pra concurso mais, eu faço vários cursos online, assim, que eu gosto, e aí eu fico ouvindo, enquanto eu tô lá lavando vasilha, eu fico ouvindo o curso, me ajuda muito, então eu gosto como forma de revisão, tá, usar áudio ou aula, eu gosto sim, tá? Então, essa é a revisão tudão. Ela é bem tranquila, né? Você marca ali quantas sessões você gastou. Então, gastei ali 3 horas revisando o mapa mental ou resumos dessa disciplina, tá? Tudão é o dia inteiro? Não, Altão. Essa tudão é da disciplina inteira, do início ao fim. Mas você vai fazer em sessões de 1 hora, tá? Então, ali num dia você fez 1 hora, no outro dia você faz outra hora, no outro dia que você for ver a disciplina no seu curso, você faz outra hora. Não fica um dia inteiro no mesmo assunto, numa mesma disciplina, não faça isso, tá? Sempre fica, vai picando aí, igual a gente falou no início, tá? Então, vamos lá. Então, essa foi a revisão tudão. E aí, a gente entra na revisão estratégica, que também é tudão no sentido de que ela vai pegar todas as aulas, mas ela é aquela que a gente falou que é uma revisão por questões, tá? Que eu expliquei pra vocês agora há pouco. E aí, pra ela, a gente não tem muito que... Isso aqui nem precisava existir, essa parte aqui, ó. Mas eu quis colocar por aquele fator que a gente falou da gente ver que o avanço está acontecendo. Então, eu coloquei aqui, ó, cada quadradinho vai simbolizar uma sessão de estudos. Então, se eu fiquei ali 1 hora resolvendo questões, eu vou colorir. Fiz 1 hora de questões. De novo, fiz 1 hora, fiz 1 hora, fiz 1 hora. Por quê? Porque aí você vai ver o seu avanço. Porque principalmente quando a gente acaba a disciplina, a gente fica às vezes meio assim, achando que, tipo, agora eu tô, sei lá, se eu tô meio empacada nisso aqui, não sei se eu tô aprendendo direito e tal. Aí é legal você olhar, poxa, olha só, já resolvi, tipo, fiz várias sessões de questões, então agora eu tô realmente ficando boa nessa revisão, etc. Essa aqui eu coloquei mais por esse motivo, tá? Não tinha necessidade de fazer esse controle. Mas igual eu falei, quando você termina a disciplina, essas aqui é para quando você termina a disciplina, você tem que fazer esses 2 tipos de revisão. A revisão teórica, a cada 1 mês, 2 meses, e a revisão por questões, que vai ser praticamente todas as suas sessões de estudos desde então, tá bom? Tudão de bom? Muito bom, muito bom. Boa noite, pessoal.
Então, ó, essa é a tabela que eu disponibilizei para vocês, tá lá de graça. Aqui no Instagram, igual eu falei, ó, laura.amorimc, nesse destaque tem eu preenchendo a tabela também e tal. Então, se ainda ficou alguma dúvida, tem lá, tá? Então, gente, muito obrigada. Foi um prazer, fiquei falando na cabeça de vocês aqui, né? 1h15, só Deus. Aqui estão meus perfis. Ai, meu Deus, eu sempre aponto ao contrário. Aqui estão meus perfis. No Instagram é @laura.amorimc de concursos. E no YouTube também aqui, Laura Amorim. Aproveita depois de deixar o like aqui no vídeo, vai lá no meu canal e se inscreva também. Eu também coloco vários vídeos lá. Inclusive tem os vídeos sobre os 4 tipos de revisão. Quem quiser também ver de novo, revisar a revisão, como é que revisa, enfim. Então no Instagram eu sempre tento colocar dicas pra vocês, dei algumas dicas em vídeo, eu aqui na sala de gravações, algumas dicas em texto, enfim, outras motivacionais, eu tento sempre trazer pra vocês dicas lá. E no YouTube, deixa eu ver se tem aqui, não tá aqui. O de revisões está por aqui, mas aqui ó, o de círculo de estudos que eu falei mais cedo, quem tiver dúvida no círculo de estudos, tem aqui no meu canal ensinando, tá bom? Muito obrigada, gente. Tô vendo aqui a despedida de vocês. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Ficamos com muita gente aqui. Foi muito, muito legal. Ó, que chique o Sandro falando inglês. Muito, muito obrigada pelo like. Quem puder deixar um like aqui, fico muito feliz. Wander, Rosânia, Rízia. Estou muito feliz em ter podido ajudar vocês, tá bom? Então é isso, gente. Se cuidem aí nesse restinho de quarentena. Se Deus quiser, tá acabando, né? Tentem colocar em prática aqui os métodos que eu sugeri. Aos poucos vocês vão pegando o jeito da coisa. No início pode parecer meio difícil, às vezes, ter que fazer esse controle. Mas vai ficar natural, vai ficar tudo certo. Não se preocupem, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, Anderson, Vanessa. Vocês são demais. Muito obrigada pelo carinho. Foi um prazer ter vocês aqui, tá bom? Uma boa noite e até a próxima!